Como saber que está seguindo o caminho certo para despertar? O budismo é experiencial. Então, em primeiro lugar, é essencial que você tenha professor para poder fazer as perguntas sobre suas dúvidas. Professor no Zen não é nenhum ser especial. Nós não gostamos da ideia do guru, né? De alguém que é seguido ou adorado. O professor, como título que eu costumo usar, sensei. Sensei quer dizer o que andou antes, o que chegou antes, o mais antigo. Significa que ele andou no caminho antes e sabe dizer algumas coisas para você porque tem essa experiência. Então, é muito bom ter quem possa nos ajudar com essas dicas e esclarecimentos. De outro lado, o budismo é essencialmente experiencial. Então, a essência do Zen é sentar em meditação e assim obter insights e experiências. E de experiência em experiência você pode avançar. E nós não podemos dizer certo ou errado, porque a trajetória de cada pessoa nesse caminho é diferente. Cada um tem suas próprias marcas kármicas, tem sua própria história pessoal, tem dificuldades diferentes. Alguns têm facilidades e outros têm dificuldades. Assim como alguém tem facilidade, senta num piano e, como criança, já sai tocando, né? E outros têm extrema dificuldade para aprender. Assim também é no caminho espiritual. Porque nós somos herdeiros do passado. Não existem efeitos sem causa. Nós somos efeitos de causas pregressas, devidas pregressas. Não exatamente do nosso eu, mas a mesma onda. E nós carregamos os efeitos destas causas. Então, alguns têm mais facilidade que outros. O que eu posso dizer é: pergunte, aprenda, mas experimente e pratique. Sem a experiência e a prática pessoal, nada feito. O resto é especulação intelectual que o Zen, na verdade, abomina. Outra pergunta. Então, aproveitando que a gente está diante de um mestre, de um sensei, assim eu posso dizer, é um mais velho. está à frente, né? Como que a gente... Uma dica, uma prática que a gente poderia trazer para o dia a dia, nem sempre, porque às vezes a gente nem tem tempo de sentar para meditar, mas dirigindo, ou numa conversa com outro, em qualquer ambiente que a gente estiver, qualquer situação da vida, para dominar os pensamentos, onde é que eu poderia colocar a minha atenção para poder dominar esses pensamentos e não entrar, né, nessa lógica, isso, por causa disso, por causa daquilo. Sem a prática da meditação sentada é muito difícil. Então, arranje tempo. Uma dica é: levante mais cedo. Nos monastérios, a gente levanta às 4 horas da manhã. Então, 4 horas da manhã, hora para meditar. Então, 1h30 de meditação, olhando para a parede, silêncio. Aí todo o material que você tem é o material que estava na sua mente. Mas à medida que você treina isso,
você pode levar para a sua vida normal. Esses dias estava me visitando o monge Shudo, né? E eu comentei com ele, recolher o cocô do cachorro no jardim é uma excelente oportunidade para samadhi. Porque você está lá e não tem mais nada do que grama, árvores, vento, né? E eventualmente o cheiro do cocô. Mas se você está fazendo isso com plena atenção e sentindo o privilégio de estar vivo ali agora, vivendo aquele momento, até o cheiro com o tempo é uma coisa boa, porque está associado a um sentimento de presença e de usufruto da vida. Até dirigindo o carro é um bom momento para praticar. Porque tem muitas coisas para você descobrir sobre dirigir um carro. Né? Você está dirigindo o carro. Alguém buzina atrás. O que você deve pensar? Quem sabe alguém ansioso. Quem sabe tem um filho doente em casa. O que eu devo fazer? Sair da frente. Deixar ele passar o mais rápido que ele puder. Porque quem sabe ele precisa. Então, se você olhar a sua mente a esse respeito, a todos esses fatores, você vai poder educar-se muito. Você está dirigindo um carro e você faz alguma coisa que irrita alguém. Ele passa por você e diz palavrões. Né? Qual deve ser seu sentimento? Como ele está sofrendo, como ele está perturbado. Jamais você pode responder. E você não deveria sentir nada. O ideal é que alguns metros depois já tenha passado. Aconteceu um evento e desapareceu o evento. Afinal de contas, os eventos são assim mesmo, eles surgem e desaparecem. Se você não atribuir a eles, se você compreender o vazio de um eu dos eventos, você vai entender que eles não podem perturbar. Um homem está dirigindo um barco num lago, tem um nevoeiro, outro barco bate nele e ele se irrita. Quando ele olha para o barco, não tem ninguém dentro, é um barco solto. Imediatamente a raiva passa. Por quê? Porque não tem ninguém dentro. Não existe nenhuma intenção, nada. Mas as pessoas que estão transitando no mundo e que estão insultando, brigando, etc., também são vazias de um eu. Não tem ninguém naquele barco. Eles estão só seguindo as correntes. Tudo que acontece no nosso país, né? Não é só no nosso país, no mundo todo, há uma tendência à polarização. É um lado ou outro lado. Mas ambos estão errados. Um lado e outro lado estão errados. Porque Buda ensinou o caminho do meio. Tudo é mais ou menos. Nada é bem assim. E todos os seres que insultam, falam e agem são vazios de um eu. Eles estão sendo arrastados por seus condicionamentos, por suas correntezas. Então, só nos resta nos apiedarmos deles. É tão relevante quanto uma folha no meio de um rio, correndo com a correnteza. Você vai dizer para ela, saia para a margem, ande contra a correnteza, faça diferente, ela não consegue.
Ela não consegue porque é arrastada pela correnteza cultural, pelo grupo ao qual ela se associou, pelo fato de nós queremos viver em bolhas em que uma pessoa só diz o que agrada a outra e você vai deletando todas as pessoas que dizem coisas que não lhe agradam, de modo que as pessoas se fecham em bolhas e acabam se acentuando os comportamentos binários, em que as pessoas dizem: se você não é do meu lado, você é contra mim. A sabedoria seria o caminho do meio, um caminho moderado, um caminho com consideração para ambos. Mas é difícil demais, e a história da humanidade não é essa. A história da humanidade é conflito e luta. Por quê? Porque, na verdade, nós somos descendentes dos maus. Todos que estão aqui são descendentes dos que mataram os índios, são descendentes dos que estupraram, são descendentes dos que ganharam as guerras. Não são descendentes de monges pacíficos celibatários. Não são descendentes de crianças inocentes que tiveram seus crânios esmagados contra as árvores, como era o costume dos bugreiros para eliminar os índios no Brasil. Vocês não são descendentes dessas pessoas. Todos nós aqui somos descendentes dos maus. E não admira que os sentimentos que nos surjam sejam sentimentos de conflito e de querer ganhar. Mas a felicidade não está aí. A felicidade está em não ter uma mente de ganhar ou perder. Essa pergunta é muito rica, né? Boa noite. Eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre a memória. Que a memória é o que dá para a gente essa ilusão de eu, né? Explanasse um pouco sobre a visão do Zen a respeito da memória. A memória é o sustentáculo do eu. É só porque temos memória que nós acreditamos nisso, né? Se você tem amnésia e acorda no hospital com amnésia completa e alguém pergunta quem é você, você não sabe. E se você tivesse amnésia e fosse achada numa cidade desconhecida e adotada por pessoas lá, e essas pessoas cuidassem de você e lhe dessem um novo nome, uma nova identidade, etc., você se assumiria aquela nova identidade. Mas essa identidade teria os mesmos tipos de impulsos, as mesmas tendências da anterior, sem se lembrar. E é isso que acontece com você em relação à sua vida anterior. Seu eu não sobrevive à morte, não sobrevive à amnésia, não sobrevive a uma doença de Alzheimer. Não sobrevive. O eu é todo construído. Nós precisamos da memória, né? Mas a maior parte do que nós experimentamos, nós esquecemos. Mas a memória nos é tão útil, né? Para criar um liame, para conseguirmos entender as coisas. Assista uma peça de teatro. Se você a cada 5 segundos esquecer o que aconteceu antes, você não entende a peça, não é? Assista um filme. O filme são fotogramas, 24 por segundo. Você só vê movimento porque a sua memória liga um movimento com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, e você vê movimento. Por isso você entende uma palestra, porque a memória, ela liga uma coisa com a outra e lhe dá a sensação de continuidade. Mas nós esquecemos a maior parte, ainda bem. E ainda bem, eu digo isso frequentemente, né, que nós esquecemos nossas vidas anteriores, porque elas seriam insuportáveis.
Quantas coisas que você já viveu na sua vida que você gostaria de esquecer? Você já pensou lembrar de 100 vidas? Seria terrível. Então, que bom que existe esquecimento. E todos esquecem tudo, né? Nós esquecemos nossos antepassados. Eu já pedi muitas vezes para plateias que dissessem: se alguém lembra o nome de seus 8 bisavós, levante e diz. Aí ninguém sabe. E eu digo, isso é para mostrar para vocês que seus descendentes, sangue do seu sangue, carne da sua carne, não vão se lembrar de vocês, nem dos seus nomes, nem do que vocês fizeram de bom nem de ruim, né? Que bom, quer dizer que aquelas humilhações não serão esquecidas. É muito interessante isso. E do outro lado é extremamente libertador. Esses dias Monte Shugor estava conversando comigo e disse assim, ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Liberdade não é liberdade para se fazer o que se quer. Liberdade é ser capaz de se fazer o que não se quer. Porque, no fundo, liberdade, fazer o que se quer, é seguir a correnteza. Se você estiver livre da correnteza, realmente estar livre. Né? A liberdade budista é escapar do aprisionamento de estar condenado a repetir sem parar vidas parecidas, que é a nossa condição de agora. Nós estamos aqui vivendo vidas muito parecidas com a anterior, e depois vamos ver de novo, e de novo, e de novo. Se não mudamos nosso karma, só vamos repeti-lo. Somos sempre os mesmos. Pensem bem, quantos erros vocês já cometeram nas suas vidas que são exatamente iguais a outros erros que vocês já cometeram antes. Nessa vida. Eles fizeram uma vez, depois faz de novo, depois faz de novo. Nós somos repetentes incansáveis. Né? Agora nós morremos assim e nos manifestamos de novo para repetir. A vitória de Buda é libertar-se das eternas repetições. Ao contrário de querer ter um eu que vive para sempre, que é o que as religiões sempre quiseram prometer para as pessoas, o budismo nada disso, o seu eu é que é ilusão. Se você parar de pensar eu, meu, minha, e abrir mão, jogar fora chaves, partilhar suas coisas, partilhar suas vidas, vocês poderão ser felizes. Mas enquanto vocês conservarem algo a que se agarram, vão se agarrar a vocês mesmos, minha própria vida, meu eu quero viver de novo, e aí sim, você vai viver de novo. Até os santos conseguem o que querem, porque eles tentam ser santos. São muitos santos, aí vão viver vidas santas. Mas deve ser uma droga viver vida santa após vida santa, né? Sem parar. E nosso objetivo é praticar para mudar, para sermos capazes de mudar, para sermos senhores da nossa mente, não escravos das nossas repetições, que são os nossos impulsos.